Senhoras e senhores, meu nome é João Barcelos, eu sou escritor, pesquisador de história, conferencista e sou membro também da Associação para a Emancipação do Distrito de Caucaia do Alto, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. E vim aqui hoje para vos falar exatamente sobre a emancipação, sobre o municipalismo republicano. O que é isso de municipalismo republicano? É a essência do Estado republicano. É a essência da cidade que vive sob os princípios republicanos. Isto é, todos têm direito a estar na sua terra. A partir da sua terra nasce uma região, nasce um Estado, nasce até um império. E é tudo a partir dessa noção de sítio republicano. E republicano significa que as pessoas que estão naquele sítio têm direito à sua autodeterminação, a serem elas mesmas donas daquele sítio. Isto é, o municipalismo republicano. É, mas nem sempre o é, porque tem todas as políticas públicas que envolvem esta circunstância. E esta circunstância republicana não é tão bem aceita na Federação Brasileira. E por que não aceita na Federação Brasileira? Porque os estados e os municípios nem sempre aceitam a autodeterminação de um determinado povo, de uma comunidade, às vezes também já distrito, já formatado para vir a ser um município. Porque o distrito é exatamente isso, é uma comunidade que dá às vezes o nome à própria cidade e se torna a partir daí um pretendente a ser uma nova municipalidade. É diferente de povoados que estão dispersos da própria municipalidade e querem ser ou anexados a um distrito ou anexados a uma outra municipalidade vizinha do município-mãe. Então, quando uma comunidade se junta e diz, olha, nós temos economia própria, nós temos uma sociedade que gera cultura e gera recursos financeiros, então é uma economia comunitária de alto valor agregado, essa comunidade tem todo o direito de reivindicar o estatuto de município. Este é o princípio republicano. Mas o que se passa no Brasil, na maioria dos casos, é que quando uma comunidade, como por exemplo a de Caucaia do Alto, aqui em Cotia, na Grande São Paulo, reivindica, nós temos economia própria, nós somos uma sociedade, nós queremos ser um município para tratar das nossas coisas, para tratar de tudo aquilo que nos é caro, como é saneamento básico, como é educação, como é saúde, como é segurança, porque o município-mãe, que é Cotia, já não alberga em si mesma essas possibilidades. Faz aquilo que é o habitual. Vai gerenciando com a barriga, como se costuma dizer, os problemas do seu distrito Caucaia do Alto. Muito bem. O que é preciso, então, para se ir à frente? Para se dar mais um passo além do querer ser emancipado? É tentar convencer, primeiro, os vereadores do próprio município-mãe de que é necessária essa emancipação, levar esse projeto ao Estado, à Assembleia do Estado, e a partir daí ver quais são as possibilidades de apoio, porque é a partir da Assembleia do Estado que tem a prerrogativa de dizer faça-se então a avaliação socioeconómica da sustentabilidade dessa comunidade para ser município. Mas não funciona assim. Primeiro porque temos os partidos políticos, cada partido político tem o seu chefe e habitualmente os chefes dos partidos políticos estão pouco interessados em dividir o curral eleitoral. Por isso, muitos partidos no Brasil são contra a emancipação de municípios, porque perdem o curral eleitoral. É uma estupidez, é uma falta de senso republicano. E o que é preciso é que as pessoas que se sentem à vontade para dizer eu quero ser cidadão ou cidadã no meu município, quero que o meu distrito seja um município porque temos condições para isso. E o confronto aqui é entre a comunidade e os desejos autoritários, politicamente autoritários dos chefes de partidos políticos. que não querem mexer no seu rebanho eleitoral. Isto acontece no município e acontece no Estado. Por isso, esta questão, que não é resolvida no Congresso,
passou a ser judicializada, como todos os grandes problemas no Brasil, caiu no Supremo Tribunal Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal, principalmente este, que vem governando o Brasil nos últimos anos. O que é uma indecência política. É um ultraje ao princípio republicano. O STF não pode fazer isso. O STF tem que determinar que os Estados trabalhem para a segurança e a autodeterminação dos distritos ou das regiões que têm condições para serem municípios. Esta é uma questão que não pode ser judicializada. Por isso nós precisamos, as pessoas que têm consciência da importância dos municípios que geram renda e daqueles distritos e comunidades que têm renda própria e não precisam do sustento, quer do Estado, quer da Federação, possam ser municípios. É preciso deixar bem claro que está plantado no Brasil um slogan que diz: novos municípios significam novos gastos para a Federação. Não, isso é completamente errado. Um município, para ser município, tem que ter renda própria, tem que ter uma sociedade que gere renda. É o caso, por exemplo, do distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, na Grande São Paulo. É o exemplo que eu dou porque pertenço, sou membro dessa comunidade, em termos de ajuizar politicamente a sua emancipação. Não podemos permitir que o Supremo Tribunal Federal venha dizer que, olha, vocês não têm direito. Mas quem é o Supremo Tribunal Federal para dizer a uma comunidade que não tem direito? Está completamente fora do princípio republicano. É o mesmo que dizer, como estão a dizer agora, no famoso marco temporal dos indígenas, que os povos nativos só têm direito a ser o que são até antes da Carta Magna de 1988. É o que diz, estupidamente, o Supremo Tribunal Federal. E agora vem o mesmo Supremo Tribunal Federal dizer que municípios, novos municípios, para quê? Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não conversa com o Congresso para que as determinações de emancipação de municípios passem para o seu escopo principal, que é o Estado, que é a Assembleia Estadual. E por isso vivemos um impasse nesta nação, nesta federação, porque tudo o que é problema maior é judicializado. Precisamos então, senhoras e senhores, de começar a pensar que emancipação de municípios não é a mesma coisa que a famosa teoria de Copacabana, do juiz do Supremo Tribunal Gilmar Mendes. Não, de maneira nenhuma. Se os capitalistas, os grandes senhores que moram lá em Copacabana se acham em perigo porque podem perder os seus grandes apartamentos, as suas grandes mansões porque foram criadas e foram erguidas em sítios que eram antigamente dos povos nativos, isso é uma teoria completamente estúpida e estapafúrdia que não tem nada a ver com a noção da República. O que interessa aos povos indígenas é a sua emancipação, é a sua ancestralidade em relação à nação Brasil. É a mesma coisa que a emancipação de municípios, de povos que querem ser aquilo que são, isto é, brasileiros. E se o Brasil não tem direito a que brasileiras e brasileiras possam ser autodeterminados em relação ao seu sítio raiz, como dizia o famoso professor Aziz Absaber, então, ser Brasil para quê? Senhoras e senhores, eu vim aqui hoje para uma reflexão, porque é preciso não judicializar aquilo que é o municipalismo republicano. O que é preciso é dizer que todas as comunidades autossustentáveis têm o poder de reivindicar a sua municipalidade dentro dos princípios republicanos. Senhoras e senhores, até uma próxima.